O Quarteto Fantástico aparece na cena pós-créditos de Thunderbolts, sendo praticamente o início de Vingadores Doomsday. Mas afinal, por que o Quarteto Fantástico mudou de universo? Também no final do filme somos apresentados aos novos Vingadores. E o que isso significa? Vai acontecer uma segunda guerra civil? Como fica a equipe do Capitão América? E como isso tudo se conecta com Doomsday? São muitas perguntas, tá chegando o fim da saga do multiverso e por isso no vídeo de hoje você confere a explicação do final e da cena pós-créditos de Thunderbolts. Então fica comigo até o final. Não! Somos os Thunderbolts! Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, e se você gostou do filme dos Thunderbolts, clica no like e me fala aqui nos comentários quais são suas teorias, envolvendo pós-créditos, o futuro da Marvel, Vingadores 5, me fala tudo. Pois bem, no final do filme, os Thunderbolts enfrentam um vácuo e conseguem trazer o Bob de volta ao controle. E todos eles estão querendo se vingar da Valentina Allegra de Fontaine, mas ela, que não é boba nem nada, apresenta eles ao mundo como os novos Vingadores. E o filme acaba aí. Esses seriam os Vingadores oficiais do MCU. Logo em seguida, passa os créditos e mostra o título Thunderbolts mudando para Novos Vingadores, revelando assim o motivo do asterístico. Era tipo só um título provisório. Isso tudo tem uma leve inspiração no arco dos quadrinhos chamado Vingadores Sombrios. Nessa história, depois da invasão secreta, o mundo estava sem heróis praticamente e o Norman Osborn monta uma equipe de anti-heróis e vilões para agir como os novos Vingadores do governo. Eles eram oficialmente vistos como heróis, mas usavam métodos violentos e tinham interesses próprios. Durante esse período, eles caçaram heróis como Homem-Aranha, Wolverine, perseguiram mutantes e até atacaram Nova Asgard. Tudo isso sob o disfarce de proteger o mundo numa saga que ficou conhecida como Reinado Sombrio. No MCU dá pra ver algumas semelhanças, né? Um mundo fragilizado após o blip, a ausência dos Vingadores, uma coisa que foi muito martelada durante os filmes, até que chega esse momento dos Thunderbolts assumindo o lugar dos Vingadores e trabalhando pro governo. Claro que no filme eles são bem menos sombrios e vilanescos, não são exatamente vilões, mas a ideia de um grupo mais cinza, ocupando o papel de heróis principais, lembra um pouco esse arco das HQs. Até a cena final em que eles são apresentados ao público, lembra o momento em que os Vingadores Sombrios são revelados numa coletiva de imprensa. Mas afinal, o que isso tudo significa para o MCU, como isso se conecta com Vingadores Doomsday? Bom, vale lembrar que no final de Capitão América 4, o Sam decide recriar os Vingadores por conta própria, sem a interferência do governo. A gente ainda não sabe como vai ser essa equipe, mas sabemos que ele está recrutando heróis. Inclusive o Shang-Chi e a nova Pantera Negra devem fazer parte dessa equipe. Porém, é muito provável que em algum momento essa equipe do Capitão América entre em conflito com a equipe da Yelena Belova. Tipo uma guerra civil 2.0, como é sugerido no pós-créditos. Daqui a pouco eu vou falar especificamente do pós-créditos, mas isso é sugerido na cena. E se de fato acontece uma segunda guerra civil, a gente teria de novo dois amigos, líderes de equipe, mas em lados opostos, se enfrentando, que no caso seria o Bucky e o Sam, lembrando o Steve e o Tony. E bem, ter heróis divididos, brigando entre si no meio de uma crise enquanto uma ameaça tá chegando, não é muito bom. A gente viu o que aconteceu com Thanos quando os Vingadores estavam separados. E beleza, agora vamos falar da cena pós-créditos, começando pela primeira cena, que é uma piada envolvendo o Alexei, que não é nada wow, nem precisa ser explicada, afinal é uma piada, né? O que é interessante na cena é que dá pra ver o Alexei com um novo visual e dá pra ver que os novos Vingadores estão se tornando uma grande marca comercialmente falando. E dá pra ver também que estão se tornando heróis importantes aos olhos do mundo. Já a segunda cena pós-créditos começa 14 meses depois do final do filme e agora eles já estão mais estabilizados como novos Vingadores e até com novos visuais. A Yelena até comenta que tá acontecendo uma crise no espaço, mas ninguém fala nada pra eles sobre isso. E guarde esse detalhe porque é importante. Ela também fala que o Capitão América não gostou muito deles terem se tornado os Vingadores, tanto é que ele está processando eles por causa disso. O Bucky fala que chegou a conversar com o Sam, mas a conversa não foi boa, mostrando que já existe uma tensão entre as equipes. A Yelena até se questiona, porque foi o governo que nomeou eles de Vingadores. Então se o Sam unir uma nova equipe e se chamar de Vingadores, quem serão os verdadeiros Vingadores? A conversa é interrompida quando uma nave chega invadindo a atmosfera da Terra. Eles pedem imagem de satélite para ver essa nave e é revelado ser a nave do Quarteto Fantástico. Até toca a música tema deles.
Então o pós-créditos acaba aí. Pra mim, essa cena é o começo de Vingadores Doomsday. Mais ou menos como foi o pós-crédito de Thor Ragnarok, que mostrava lá a nave do Thanos encontrando a nave do Thor e de Asgard, e aí no começo de Guerra Infinita só mostrou o Thanos destruindo e matando todo mundo naquela nave. Eu acho que esse pós-crédito de Thunderbolts vai seguir uma lógica bem parecida. Com certeza a maioria dos heróis confirmados em Doomsday vão de encontro com essa nave do quarteto, e aí já vai ser o motivo para unir todo mundo, porque vai estar todo mundo no mesmo lugar. Mas vamos falar da cena por partes. Na cena é falado que o Sam não gostou deles terem se tornado os novos Vingadores. Isso indica que já pode rolar uma luta entre essas equipes, e eu explico como. Primeiro, que o Sam pode não gostar muito de ver anti-heróis sendo chamados de Vingadores, e segundo, deles trabalharem para o governo. E terceiro, provavelmente vai acontecer uma incursão no universo 616, e como a gente bem sabe, a única maneira de um universo sobreviver a uma incursão é destruindo o outro universo. E na cena, a Helena já revela que tá acontecendo alguma crise no espaço que pode muito bem ser o início de uma incursão. E tudo indica que o universo que vai colidir com o 616 é o universo dos X-Men da Fox. E esse já pode ser um dos motivos, ou até o principal motivo, que fará os novos Vingadores entrarem em conflito com a equipe do Capitão América. Os novos Vingadores, por serem mais radicais, mais anti-heróis, eles podem optar por querer destruir o universo dos X-Men. Enquanto a equipe do Capitão América vai ser a equipe dos heróis mais nobres, que querem salvar todo mundo, encontrar outro jeito. Então essa diferença de ideias entre as equipes pode levar eles a entrarem em um conflito, tipo uma guerra civil 2.0, para depois todos eles terem que se unir para enfrentar os X-Men, porque pra mim tá meio óbvio que vai rolar o Vingadores vs X-Men, pra aí depois todo mundo ter que se unir de novo para enfrentar o Doutor Destino. É aquele clichê dos filmes de super-heróis. Primeiro eles se enfrentam, depois fazem as pazes e se juntam para uma ameaça ainda maior. E beleza, a cena termina com a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra. E o que isso significa e qual vai ser o papel deles em Doomsday? Bom, essa cena pós-crédito de Thunderbolts pode confirmar aquela teoria de que no final do filme do Quarteto Fantástico, o universo deles seria destruído por uma incursão, e aí eles acabariam fugindo para o universo 616, que seria aqui a cena pós-crédito do filme. Na verdade, temos duas possibilidades. Ou o universo deles seria destruído por uma incursão, ou eles não conseguiriam impedir o Galactus de devorar o planeta Terra. Então eles perderiam no filme, no maior estilo Guerra Infinita, o que seria um final impactante e interessante, porque ia trazer todo um dilema pro quarteto. Mas, ou seja, o pós-crédito de Thunderbolts é um spoiler do filme do Quarteto Fantástico, porque significa que deu ruim naquele universo. E já em Doomsday, eles podem ser os mensageiros que vão trazer toda a notícia do que tá acontecendo no multiverso, e também pode ser a galera da paz, que não vai querer brigar com ninguém, e até pro contrário. Talvez eles dêem um jeito de unir todo mundo, ou até encontrar uma solução para essa crise. Afinal, eles saberiam na pele o que é perder o universo e tudo que você conhece. E veja bem, todas as peças estão no tabuleiro. O Quarteto Fantástico já está no universo principal do MCU, aparentemente já está começando uma incursão e o universo dos Vingadores está prestes a colidir com o universo dos X-Men. Essa é a principal teoria no momento. Só resta saber como o Doutor Destino vai chegar nisso tudo e qual vai ser a sua origem. Eu chuto que ele já aparece na cena pós-créditos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Nem que seja um pequeno vislumbre, mas com certeza ele aparece, e aí a gente já vai conhecer um pouco mais sobre ele. Essa é minha aposta. Mas e você, o que você achou desse pós-créditos? Quais são suas teorias? O que você acha que vai acontecer nos próximos filmes? Me fala tudo aqui nos comentários, porque eu quero ler suas teorias. Se esse vídeo foi útil pra você, clica no like. E pra você ficar por dentro de todas as teorias, novidades e notícias do universo Marvel, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai chegando ao fim. Até a próxima, valeu!